Olá, bem-vindo a esta videoaula. Eu sou Silvonei Vandelrey Coelho, estudante graduando em Ciências Biológicas pela UAB-Unemat, e venho nessa oportunidade apresentar o tema Trocas gasosas no ambiente aquático. Vejamos o seguinte. Ao falarmos em trocas gasosas no ambiente aquático, é válido lembrar sobre a importância da quantidade de oxigênio no ambiente. No ambiente aquático, o oxigênio apresenta capacidade baixa de solubilidade e difusão entre as moléculas de água em comparação ao meio aéreo. Pois enquanto no meio aéreo o oxigênio corresponde a 20% do ar atmosférico, na água ele raramente ultrapassa 1%. Além desta diferença percentual no conteúdo, vale lembrar ainda que se não houver circulação da água, ou seja, se o corpo de água for um corpo de água parada, o oxigênio pode demorar horas e horas ou até dias para se espalhar por alguns centímetros, enquanto que no ar essa difusão é extremamente rápida. Como já visto anteriormente, devido à baixa quantidade de oxigênio no ambiente aquático e sua pequena difusão, é que surgiu a evolução de tamanhos corpóreos. E isso se deu no sentido de que, aumentando o tamanho, o comprimento do corpo, também houve o aumento da superfície externa do corpo, tornando-se suficiente para a demanda de oxigênio das células internas. Observe que a superfície externa do corpo mais estendida se tornou um campo mais amplo de captação do oxigênio, ou seja, cada parte exposta captando moléculas de oxigênio, torna-se possível atender à demanda das células internas, dando condições de vida ao ser. Entretanto, quando o corpo é maior, duas estratégias se destacam. Primeiro, o aumento da superfície através do achatamento. Segundo, o aumento da superfície através de evaginações, isto é, dobras externas da parede do corpo, denominadas brânquias. Alongamento ou achatamento. Tratando de alongamento e de achatamento, vemos que tais estratégias foram utilizadas pelos animais vermiformes, que aumentaram a superfície de forma proporcional ao volume. Esse tipo de forma do corpo é fruto do crescimento por alongamento ou por achatamento. Por exemplo, alguns pogonóforos podem atingir dezenas de centímetros, mas apresentam um diâmetro pouco maior que um fio de cabelo. Como o exemplo da figura ao lado. Já o achatamento do corpo é típico de muitos plateumintes. Algumas formas marinhas podem atingir vários centímetros, mas têm uma espessura de apenas alguns milímetros, tornando-os semelhantes a tapetes. Veja a figura ao lado. Contudo, para que funcione adequadamente o crescimento por alongamento ou por achatamento, tal crescimento tem que ter limite. Por exemplo, um animal semelhante a um tapete teria poucas condições de movimentar-se e também estaria expondo uma área muito grande do seu corpo e isso facilitaria sua predação. Brânquia. O aparecimento de dobras externas ou evaginações permitem também um aumento considerável na superfície do corpo, sem que seja necessário um aumento grande de seu volume. Todos os grupos aquáticos de grande porte apresentam alguma estrutura que pode ser denominada brânquia. Geralmente, as brânquias mais eficientes têm formatos dendríticos, isto é, são semelhantes a árvores. Observe a figura ao lado. Outras têm formato foliares. Observe esse desenho. Muitas destas estruturas também podem ter outras funções, principalmente alimentação ou excreção.
Geralmente a brânquia não é responsável por toda a troca gasosa, mas pelo menos por boa parte dela. Muitas estruturas com outras funções e não denominadas brânquias também podem auxiliar nas trocas gasosas, desde que aumente a superfície relativa e tenha boa irrigação. Isso acontece nas funções locomotoras de alguns poliquetas e nos pés ambulacrais de alguns equinodermos. As brânquias em animais aquáticos. Crustáceos. Vários animais aquáticos exibem brânquias bem formadas, comumente protegidas por revestimentos como em moluscos e crustáceos. Nos crustáceos mais primitivos, as trocas gasosas eram realizadas por expansões laterais dos apêndices locomotores, a exemplo dos camarões e caranguejos. Tais expansões são organizadas na forma de árvores ramificadas ou de folhas. Essa forma dá a aparência de um livro, e isso leva ao aumento abundante da superfície de trocas gasosas. As brânquias nos vertebrados. Nos vertebrados aquáticos são composições em forma de folhas aparelhadas em série e protegidas por uma estrutura que cobre ou protege parte do corpo, denominada opérculo, e permitem que a água entre pela boca e saia pelas brânquias, em um fluxo unidirecional, mantido pela natação do animal ou pelo engolfamento da água quando ele está parado. Deste modo, ele engole a água para respirar. Observação: os cações e tubarões não possuem habilidades de engolfar água, por isso eles devem estar em constante movimento, não podem parar. Neles, as brânquias não saem cobertas por algum tipo de proteção, mas se abrem em fendas laterais. Concluindo, as adaptações dos animais para captar oxigênio dependem da relação área, que é o volume do corpo, e do meio em que vivem os animais. Por ser baixo o conteúdo de oxigênio na água e por ser de difícil difusão, as principais estratégias dos animais aquáticos para poderem crescer num ambiente de baixo nível de oxigênio e solucionar o problema foram achatamento ou alongamento e aumento da superfície do corpo por dobras ou evaginações, normalmente denominadas brânquias. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau.